aluno, tudo bem com você? Nesta aula, nós vamos falar sobre as diferentes arquiteturas de Data Warehouse. Bom, nós sabemos que um Data Warehouse é um conjunto de dados organizado, né? Então, estamos falando, por exemplo, de uma empresa que vai ter vários dados organizados de clientes, de vendas, de produção, de marketing. E esses dados, eles relacionam-se uns com os outros, para que a empresa possa tomar suas decisões, então ela vai ter que aplicar a inteligência de negócios. Bom, mas pensando na estrutura de softwares para inteligência de negócios, a gente precisa criar esses relacionamentos. E aí que vão surgir as nomenclaturas, que os dados, né, eles vão ser classificados como tabelas fato ou tabelas de dimensão. Então, nós vamos saber como que isso funciona. Bom, de maneira geral, a gente precisa entender o seguinte, que os dados de Data Warehouse, eles apresentam transações históricas ao longo do tempo. Então, eu vou ter várias datas, por exemplo, eu tenho uma empresa que trabalha e tem 10 anos. Então, eu vou ter os dados de 10 anos, vários dados. Por exemplo, quantos funcionários que passaram por lá, quantos clientes, todos os produtos que são produzidos. Eu vou ter um relatório de produção diária, de vendas diária, entre tantas outras informações. E muitas vezes as empresas elas vão querer comparar dados transacionais, né, dados de eventos ao longo do tempo, com outros dados que a empresa vai criar. Por exemplo, imagine que eu tenho uma fábrica de laticínios e eu tenho as vendas de todos os produtos ao longo dos anos. Mas agora eu criei uma tabela de metas. Eu determinei a minha meta de vendas, a minha meta de faturamento. Então, eu vou ter duas tabelas de dados que eu preciso relacioná-las, tá? Outros exemplos, né? Imagine que eu tenho uma produção de peças para a área de planejamento e controle da produção. Então, eu preciso controlar os aspectos de logística, armazenagem, distribuição, fornecedor. Ou seja, eu preciso, de fato, ter um armazém de dados organizados para, em seguida, aplicar a inteligência de negócios. Eu posso ter também análises de títulos pagos, de títulos recebidos e movimentações financeiras de uma maneira geral. Bom, então, os dados, eles precisam ser organizados em tabelas, que a gente chama de tabelas fato e tabelas dimensão, tá? Então, o que é uma tabela fato? Uma tabela fato, ela tem muitas linhas, porque ela apresenta históricos ao longo do tempo. Então, imagine, por exemplo, que você deseja analisar títulos recebidos por clientes e por planos de contas. Então, o histórico de todos os títulos recebidos ao longo dos anos, por exemplo, emitido por um software da empresa, como o ERP, que significa Enterprise Resource Planning, vai ser uma tabela fato. Ou seja, eu tenho é um fato, uma observação ao longo dos anos. Só que eu quero fazer uma comparação por cliente, por plano de contas. Ou seja, eu preciso de cadastrar dimensões. Dimensões de clientes, dimensões de contas. E também uma tabela que sempre, né, na maioria das vezes, a gente sempre vai utilizar análises por data, é uma tabela chamada de calendário, tá? Dimensão calendário. Então, as tabelas dimensão, elas são tabelas de consulta, que fornecem valores detalhados para os códigos usados na tabela central, ou seja, na tabela fato. Então, a gente vai fazer ligações, ou seja, relacionamentos, através de chaves. Então, por exemplo, eu vou ter uma tabela cadastrando produtos. Então, eu vou ter o código dos meus produtos, código 1, 2, 3 e 4. Cada um desses códigos significa um produto. E aí, eu vou ter uma tabela fato, que mostra, por exemplo, esses códigos dos produtos sendo vendidos ao longo do tempo, tá? Bom, então a gente fala de relacionamentos entre fatos e dimensões, né? Então, imagine, por exemplo, que eu quero avaliar todas as entregas que a minha empresa, né, uma empresa de logística, por exemplo, fez ao longo de 10 anos.
Então, a minha tabela fato é todo o registro encontrado pela empresa. Então, é um tabelão, muitas informações. Nessa tabela vai ter a data de entrega, o nome do cliente, para quem que foi entregue, quem que entregou, o custo, enfim, tem um tabelão que a gente fala, né? Um tabela fato. Então, eu preciso criar tabelas auxiliares para gerar relatórios e inteligência de negócios, que são as tabelas de dimensão, que são tabelas de cadastro também. Então, por exemplo, dimensão de data, dimensão dos valores das mercadorias vendidas, dimensão da distância, dimensão do motorista e dimensão dos clientes. Ou seja, eu vou ter subtabelas que vão permitir serem ligadas à tabela fato por meio de chaves, ok? Bom, então, resumindo, a gente tem a seguinte situação. As tabelas fato, normalmente, elas têm muitas linhas, ou seja, elas são longas na vertical, e poucas colunas. Normalmente, elas apresentam valores ao longo do tempo. Já as tabelas de dimensão, normalmente são muitas colunas, né? Então, são muitas características para um cadastro e poucas linhas. Normalmente, elas são utilizadas em filtros, eixos e legendas para a formação de gráficos, ok? Bom, então, a gente fala, né, que essa tabela dimensional, ela tem os atributos descritivos necessários para conduzir a análise de decisões em BI, né? Bom, e aí a gente fala do relacionamento estrela, ou relacionamento de um para muitos, tá? Esse relacionamento, então, eu tenho uma tabela fato no centro e as tabelas dimensão sendo relacionadas com essa tabela fato. Então, seria aqui, por exemplo, uma relação de um para muitos. Um cliente para muitas vendas. Então, um cliente, ele impactou em diversas vendas. Um vendedor impactou em diversas vendas, tá? Existem outros esquemas, tá? O mais usado é o esquema estrela, mas um também que também é conhecido é a arquitetura do floco de neve. Então, a diferença entre um relacionamento do tipo estrela e o floco de neve é que nesse último, né, o floco de neve, as tabelas de consulta elas podem ter suas próprias tabelas de consultas adicionais, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês agora, na prática, né, como que seria o comportamento dessas tabelas fato e tabelas de dimensões em um software de Business Intelligence, que é o Power BI. Bom, então aqui nós temos um exemplo, tá, de relacionamento do tipo estrela. Só que esse é um pouquinho mais complexo porque tem duas tabelas fato, que são as tabelas de produção e de metas. Mas vamos ver de onde que surgiu, né? Então a gente sabe que os programas de Business Intelligence, como por exemplo o Power BI, eles extraem dados, por exemplo, de planilhas de Excel, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho um planilhão de produção. Essa planilha revela toda a produção e vendas de uma empresa, né, uma fábrica de laticínios, ao longo de 3 anos. Então, aqui a gente tem 247.278 linhas. Então, todas as transações observadas. Né? Então, aqui, por exemplo, no dia 9 de março de 2020, foi gerada tal ordem de fabricação, produziu tal produto, quem vendeu, quem que foi o supervisor, quem que foi o gerente. Então, todas as informações possíveis. Então, isso aqui é uma tabela fato. O que foi observado ao longo do tempo, tá? E a gente tem também uma tabela de metas, que foi montada pelo gerente, por exemplo, que também é uma tabela do tipo fato, ou seja, ele determinou esses valores ao longo do tempo, ó. Então, a minha meta para todos os anos, né? Aqui tem para 2020, 2021 e para 2022, a minha meta por vendedor, né? Então, por exemplo, a meta do vendedor 102 para janeiro é de 140 mil reais que eu quero que ele vende. Então, o grande objetivo desse modelo é comparar se eu cumpri a meta. Então, aqui eu tenho uma tabela fato, aqui eu tenho uma outra tabela fato. Então, eu preciso fazer com que o BI, né, ele busque esse vendedor, o 102, nessa tabela aqui, tá? Por exemplo, a gente aqui tá com algum filtro. Vamos só ver se a gente acha aqui, ó. Então, a gente
buscaria o vendedor 102, tá? Que é o vendedor Gustavo, e a gente teria que ver se ele cumpriu essa meta para 2020, né? Na verdade, o programa que tem que fazer isso. Bom, então a gente tem que criar o que a gente chama de tabelas de dimensão, que são tabelas de cadastro. Então, observe, tanto a tabela de produção quanto a tabela de metas, elas têm datas. Então, eu preciso relacioná-las por meio de um calendário. Então, eu tenho datas de calendário ligando com datas de produção, datas de calendário ligando com a data de meta. Ou seja, eu tenho um para muitos. Por quê? Que o calendário vai ser uma tabela com todos os dias desses 3 anos analisados. Desde o dia 1/1 de 2020 até o dia 31/12 de 2022. Então, vou ter um a um a cada data. Cada uma data tem relação para muitas datas aqui, tá? Por exemplo, eu quero observar qual foi a minha produção em qualquer dia destes 3 anos observados. E eu preciso também criar as dimensões de produto e de vendedor, que são como se fossem cadastros. Afinal, a tabela de metas, por exemplo, só tem o código do vendedor. Então, eu quero saber se o supervisor atingiu a meta. E aí, como é que eu faço? Então, eu tenho que vir aqui no cadastro de vendedor e ver qual que foi o supervisor dele, qual foi o gerente, e ver se ele cumpriu a meta. Tá? Então, basicamente, a gente vai ter esse modelo do tipo estrela, né? E aí a gente vai poder ver relatórios, por exemplo, comparar o valor de meta e o valor real, né, por supervisor. Então, lembra que a meta foi dada só para vendedor? Quando eu faço um relacionamento, eu consigo, o BI, né, consegue associar o vendedor ao seu supervisor, uma vez que tem uma chave que vai, né, fazer esse código, e aí ele consegue, então, trazer essas metas, tá? Então, aqui, é claro, de uma forma bem geral, a gente tem essa ilustração do modelo do tipo estrela, em que são cadastrados tabelas fato e tabelas dimensão, ok? Bom, então nessa aula a gente consegue ter uma visualização de como que a inteligência de negócios ela tem que ser projetada, né? Então muita gente pensa que a inteligência de negócios é só a apresentação dos dashboards, né? Mas para que essas apresentações elas estejam da forma correta, né? Os dados estejam corretos, é preciso que ocorra a construção do modelo, ou seja, que se faça essa estrutura de DW muito bem feita, né? Entendendo realmente o que é fato, o que é dimensão e criar cadastros. É interessante que em muitos casos esses cadastros já vêm prontos, né? Quanto mais refinado for o sistema de informação da empresa, mais fácil vai ser essa organização do Data Warehouse. Então, você pode pedir para o TI, por exemplo, somente uma tabela com os clientes cadastrados. E aí você precisa de um código de um cliente. E depois você pede para ele, pessoal do TI, outra tabela contendo o código dos produtos e os produtos. E aí você pega uma outra com quais produtos que foram vendidos, que vai ser a sua tabela fato. E aí você começa a fazer esses relacionamentos e gerar análises cada vez mais avançadas, ok? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que você tenha acompanhado. Desejo a você excelentes estudos e até a próxima.